Vamos falar de metas hoje, tá? Quando a gente entra em meta, olha só, tinha até subido uma Disney aqui, mas eu vou apagar e vou fazer uma nova para vocês, para você ter o conhecimento de como fazer, tá bom? Essa é a carinha da meta, tá? A gente consegue subir tanto aqui quanto aqui. A meta tem uma característica importante e interessante que ela de fato, como como a própria palavra sugere, ela não é um objetivo, que é ter uma casa própria. Não, é meta, ter uma casa própria na data tal. Porque com essa data tal, primeiro que transforma o objetivo sem data e com data e vira uma meta, né? Mas o segundo é que ele vai te ajudar a calcular uma ideia de aporte. Essa ideia de aporte, ela nunca vai bater certinho no dia a dia com a sua vida, porque ela não leva em consideração que o que você está poupando está sendo investido, o que é maravilhoso. Então quer dizer que você pode atingir essa meta antes do que a sua meta aqui está traçada. É ótimo, tá? Vamos começar com uma meta de comprar um carro, por exemplo. Então, olha só, trocar o carro. Vamos colocar, trocar o carro é o nome da nossa meta. E a gente vai precisar para trocar o carro de 40 mil reais. 40 mil reais, tá? Já estamos com 15 mil guardados e a meta para trocar de carro é julho do ano que vem, tá? Estamos falando de 11 meses, 12 meses? Vamos lá. Julho de 2027, beleza. Salvei a meta. Olha só, a meta está aqui. A gente já tem 15 mil guardados, que representa 38% da meta total. Tá? O prazo dessa meta é julho de 27. Para que a gente consiga atingir essa meta, precisaremos poupar algo em torno de R$ 1.923,08. Tá? Repare só, a gente não falou de investimento. Então, se esse dinheiro está sendo investido, como um prazo é curto, um ano, não vai render tanto assim, mas já vai te ajudar a chegar mais rápido no 40, ou ter mais de 40 quando chegar lá. Então você que escolhe, se você seguir o aporte e investir, você vai ter mais do que 40 em julho. Mas se você quiser 40 antes, também dá para chegar por meio dos investimentos, tá bom? E o mesmo se aplica a qualquer outra meta. Eu tomei o cuidado de colocar uma opção de quitar dívida também, tá? Porque é uma meta financeira, então tem que estar aqui, tá bom? Então, se você está no momento de dívidas, cria sua meta de dívida para minimamente saber quanto é que você precisa poupar por mês para quitar essa dívida, tá certo? E para o caso específico de não ter uma reserva de emergência, antes de troca de carro, antes de viagem, eu sugiro também, recomendo que faça a constituição da reserva de emergência usando exatamente o mesmo parâmetro, tá? Outra função dentro de meta, que é um outro assunto, mas por que está aqui? Porque deveria ser uma meta, deixa eu me colocar para cá, ó. Deveria ser uma meta controlar o orçamento mensal. Perfeito? Então, o que nós temos nesses 3 cards? O básico de finanças, que é você poupar pelo menos 10% do que entra. É dividir lá o que é despesa fixa, aquilo que vai se repetir independente de você usar ou não, que é 60% do que entra. É destinar 30% do todo para lazer, para estilo de vida, para vaidade, para roupa, para o que você quiser. Não precisa ter explicação. O que não pode é ultrapassar os 30%. Porque se ultrapassar os 30%, vai faltar para o investimento, tá certo? Mas, sabendo que isso é o básico do básico, porque com 10% de poupança mensal, talvez você não consiga avançar com todas as pautas necessárias, como trocar de carro, como planejar a aposentadoria, como ter a reserva de emergência. Com 10% só talvez não seja o suficiente, tá? É bem provável que não seja. Mas o primeiro passo para quem gasta tudo que ganha é ter um orçamento básico desenhado. E o básico está aí, ó, 60, 30, 10. Para que em algum momento chegue no 50, 30, 20. Eu até coloco 30, 20 mais, porque o que der para poupar mais, que poupe. Nunca será demais. Mas sabendo que o 50, 30, 20 ele vai proporcionar que muita coisa seja realizada na sua vida. Tá? A única coisa ali, ó, é que você vai poupar um pouco mais de despesa fixa para investimento, e você pode fazer isso aumentando receita também, né? Porque se eu ganho 10
e passo a ganhar 11, e esse 1 que eu passei a ganhar mais eu jogo direto para investimento, já vai me ajudar. E como que eu sei quanto que eu tenho? Qual que é o meu orçamento? Olha isso aqui, que fantástico, tá? Só de você preencher tudo que foi feito aqui e lançar despesas mensais como investimento, você automaticamente já terá o seu orçamento desenhado. Então, se lançamos lá a receita de 10 mil e gastou 66.500, 65% do total, ele vai categorizar o que foi gasto. Então, se eu gastei R$1.000 com investimento, ele gastou 10% dos 10 com investimento, tá? E quando você tiver gasto 100% do que entrou, mesmo que seja destinado ali a investimento, nós já falamos, você vai ter exatamente ao final do mês qual é o seu orçamento, qual foi o seu orçamento de maio. Aliás, qual foi a sua execução, porque o seu orçamento já tem, é 60, 30, 10, ou é 50, 30, 20, você vai definir quanto você consegue chegar. No final do mês, você vai saber como se comportou, como você acompanhou esse orçamento que você mesmo desenhou. Só de lançar, custo por custo, despesa por despesa, você já terá o seu orçamento aqui. É fantástico, tá? Exemplo, olha só, vou lançar mais uma despesa com investimento para subir para 15, ó. Vou lançar mais R$500 aqui em investimentos. Feito, ó, 1.500. Se eu for lá em meta, opa, já subiu para 15. Tá? E se eu lancei 500 em investimento, o que aconteceu aqui no meu saldo remanescente? Diminuiu o que eu tenho para gastar nos próximos dias. Então isso é muito legal, sabe por quê, pessoal? Olha só, deixa eu voltar aqui para você me ver bem. Sabe por que isso é muito legal? Porque você consegue resguardar antes e contar com o que sobrou. Mas se aconteceu um imprevisto, esse dinheiro não foi investido ainda, ele está lá no seu saldo bancário ainda. Mas o mais coerente, prudente, é que você esqueça dele. E use aqui, ó, no seu saldo remanescente como um guia diário de quanto é que você pode gastar. Gastei 80, lançou 80, sobrou 20 para o dia seguinte. Olha que maravilha. É isso, tá? Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula.